Tá feito. Tá lá na outra sala. Tá aqui. Boa tarde, meninas. Esperar um pouquinho, ver se entra alguém aí. Quem tá olhando, dá um likezinho aí pra gente saber que já tem alguém assistindo. Tá passando aí? Ah, já tem uma pessoa lá olhando. Tudo bem que por enquanto não vale muito, que deve ser a Simone que tá aqui junto comigo no ateliê. Mas alguém entrou aí. Então vamos lá, gente. Boa tarde. Nós estamos fazendo essa transmissão diretamente aqui do ateliê Santa Costura, em São Caetano do Sul, São Paulo. É um pequeno ateliê especializado em trabalhos com tecidos. Aqui nós temos aula de patchwork, costura criativa, corte e costura, bonecas e algumas oficinas diferenciadas. Enfim, é um lugar... Oi, Sandra, é um lugar bastante agradável da gente passar umas horas aqui aprendendo, compartilhando conhecimentos, nos integrando uma com a outra. As aulas são sempre uma delícia e desde agora já deixo um convite para você que é da região aqui do ABC, São Paulo próximo, venha conhecer nosso ateliê aqui, que o nosso espaço é muito bom. Vou começar agradecendo todas vocês que têm acompanhado as nossas lives, que têm compartilhado, chamado as amigas para ver. Muito obrigada. Eu gostaria de conseguir responder a todas vocês aí que ficam me mandando essas mensagenzinhas lindas aí, mas eu não dou conta de me concentrar nisso e no que eu tenho que fazer aqui. Então me perdoe se eu não respondo para alguém, mas fica aqui meu agradecimento de todo o coração para vocês que têm nos ajudado a passar por esses primeiros passos virtuais aí que são tão difíceis. Então hoje eu passei a propaganda mais cedo, a gente vai fazer esse estojinho aqui, que é um estojo escolar a princípio, ó, com 2 divisórias, né? Ele é bem bacaninha para ser usado pelas nossas crianças, para presentear as professoras, para presentear as amigas, para presentear... Ah, legal, né? Para presentear, de repente, as crianças agora, na Páscoa, que vai ser... devido ao problema que a gente está tendo, vai ser uma Páscoa meio diferente, né? De repente você coloca uns bombonzinhos aqui dentro e dá de presente, é uma opção bem legal. E aqui, ó, eu escolhi fazer uma peça bem divertida, então eu coloquei 2 zíperes de cores diferentes, em tons que combinam com o meu tecidinho. Você pode optar por isso ou não, assim como o forro, tá? Eu aqui, deixa eu ver, eu usei da mesma cor, no que eu vou fazer com vocês agora também, mas se você quiser aproveitar os seus tecidos e fazer aqui de uma cor, aqui de outra, fica excelente, né? A vantagem do patchwork, da costura criativa, é que às vezes a gente faz algum a coisa não sai do jeito que a gente esperava, então a gente dá uma corrigida, coloca um tecido a mais, muda o tamanho e quem vê a peça acha que aquilo foi de propósito, escolhido desse jeito, ficou lindo, maravilhoso. Então dá pra transformar demais. Obrigada, não lhe conheço, mas muito obrigada. Tá? Então, antes de prosseguir aqui nos materiais, nas medidas, eu vou mostrar para vocês uma pecinha que a gente faz muito aqui no ateliê, ó. Ela é uma bolsa transversal e, na verdade, ela é um porta-celular também. Presta o seu celular aí, sim, um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O celular fica guardadinho aqui, ó. Tá? Então, normalmente a gente anda com essa pecinha aqui na transversal, o celular aqui, tocou, recebeu uma mensagem, você consegue ver pelo plástico mesmo, não precisa nem tirar para estar vendo. E além disso, o celular está guardadinho junto ao seu corpo. Eu tenho uma que eu uso há muitos anos já, sempre que eu vou para o centro da cidade ou algum evento assim que eu vou levar pouco documento, eu levo ela, uma pecinha muito legal. Além disso, ó, ela tem um bolso aqui, e ela tem 2 bolsos aqui do lado, ó, 2 compartimentos diferentes. Enfim, foi uma peça que eu vi de uma amiga minha, gostei, cheguei em casa, fui lá no meu entulhê, porque em casa a gente não tem ateliê, né? Em casa a gente tem entulhê, que vai juntando tudo lá. Fui lá, quebrei a cabeça para descobrir o fechamento da peça como era, e desde então a gente tem feito muito essa pecinha aqui no ateliê, tá? Eu tô preparando o vídeo dela. Essa não vai ser uma live aberta, vai ser uma videoaula. Nós vamos vendê-la para vocês através de um grupo fechado no Facebook. Vai ser um preço bem em conta, quem tiver vontade de fazer vai ser R$30. Eu estou preparando a gravação desse vídeo
e depois, quando estiver pronto, eu passo para vocês com maiores detalhes. Mas é uma peça muito legal, vale a pena de repente você investir para fazer. Então, voltando aqui para o nosso projetinho de hoje, eu separei aqui, ó, o tecido. Então, nós havíamos passado a medida de 20 por 28. No meu caso aqui, ó, eu escolhi um tecidinho que ele tem sentido, né? São ursinhos, então eu quero que os ursinhos fiquem de pé, tanto quem olha o estojo deste lado, como quem olha o estojo deste lado. Então, a gente separou o tecido, costurou, né? Tanto pezinho com pezinho, e até passamos uma costura aqui por cima, porque a Simone não lembrou desse detalhe quando a gente cortou, eu também não lembrei. Então, nós fizemos a união depois disso colocado na manta. Por conta disso, ó, acabei até fazendo um press-ponto de cada lado aqui, que é uma coisa que vai valorizar a peça, é aquela coisa, quem tá pegando fala, olha que legal, ela teve o capricho de passar uma costurinha a mais, na verdade foi para resolver o problema que a gente teve lá atrás, que nós esquecemos que o tecido tinha que ser cortado ao meio. Se você separar o seu tecido aí por questão de motivo, você une ele antes e depois você coloca na manta inteira, tá? Vale lembrar que, ó, manta de qualidade boa, usa uma R2 durinha, porque se você não utilizar, você acaba fazendo alguma coisa mole que fica parecendo um saquinho em vez de um estojo, tá? Então, a medida aqui, como eu separei, eu usei 2 pedaços de 11 por 28, juntamos, que vai resultar em mais ou menos uma medida de 20 por 28. Então, este é o corpo. Aí, vamos usar 4 forros, aqui o mesmo, tudo a mesma cor, você pode usar variado, de 10 pelos 28, tá? O zíper, aqui eu vou usar esses 2 tons de zíper aqui, ó, pode fazer igual se você não tiver, ou pode brincar com as cores, e os 2 cursores. Então, vamos lá, vamos começar. Então, já passei o zigue-zague na manta, aquele passo já que todo mundo acredito que já sabe, porque quem está assistindo essa aula, em geral, não são pessoas tão inexperientes assim, já entende um pouquinho de costura. Então, por isso que a gente não fez até tão detalhado um passo a passo. Numa aula gravada, a gente tem a oportunidade de explicar todos os passos direitinho, mas aqui a gente estabilizou na manta. O que que significa isso? Eu peguei o tecido, passei o ferro para dar uma coladinha, prende com alfinete, passei o zigue-zague em volta e recortei. E vamos lá. Primeiro passo aqui, ó, se você observar aqui, que eu acho legal você entender o que que você está fazendo, né? Para você saber reproduzir a peça, é legal que você entenda o que você está fazendo, não que você copie só, porque se você entendeu, fica mais fácil de você lembrar lá na frente como é que é. Então, o primeiro passo aqui, ó, nós vamos unir os 2 zíperes aqui, ó. Então, ó, direito com direito. Direito é aquele lugar onde os dentes são bem protuberantes, ó, a parte maior do dente. Então, aqui, ó, vamos passar uma costurinha aqui de segurança sem o forro, que fica mais fácil na máquina. Então, eu vou alfinetar aqui. Eu vou passar a costurinha aqui, ó. Vou colocar na máquina e vamos passar. Tentar mudar aqui, ver se o celular não cai do tripé. Vamos torcer para isso dar tudo certo. Às vezes a gente quer mexer nisso aqui e não vai. Acho que dá aí, né? Acho que sim. Então, vamos lá. Então, ó. Vou passar essa costurinha aqui na beiradinha. Pode ser um zigue-zague, pode ser um ponto reto. O que der certo aí, tá? A finalidade aqui é só prender no lugar para ele não correr depois. Vamos tentar trazer os 2 zíperes aqui bem alinhados, a borda dele bem juntinha. Aquilo que eu tenho falado em outros vídeos. Quem usa máquina eletrônica, gente, não é porque ela é eletrônica que você precisa usar ela na máxima velocidade. Vai devagarzinho, porque você consegue um controle maior sobre aquilo que você está fazendo. Isso te permite um resultado melhor lá na frente também, a peça mais caprichada. Então, passei essa primeira costurinha aqui, ó, uni um zíper no outro. E aí eu vou começar a trabalhar com os forros então, ó. Então, ó, vai ficar um forro do lado de cá e um forro do lado de cá. Direito com direito, tá? Acho que tá dando pra ver bem aí, né? Então, ó, direito com direito, um forro para cada lado. Neste momento, você já vai fazer aquilo de jogar a sua agulha lá pra esquerda. Só relembrando um pouquinho o que a gente tem falado, uma costureira, ela esconde o tecido. Quanto mais
discreto ficar o zíper, melhor, ele esconde o zíper. Então, por isso que usa um calcador, que é para a costura ficar bem juntinha do zíper. A gente aqui acaba agregando valor à peça nos zíperes, nos coloridos dos zíperes. Então, eu vou usar o pé normal, calcador normal, eu não mexo nisso aqui, eu apenas jogo, oi Cris, eu apenas jogo a agulha pro lado de lá, oi Célia, tá? Joga a agulha pro lado de lá, totalmente. Então, vamos lá. Ai, vou costurar o zíper, não enxergo mais o zíper. Sim, não enxerga. A gente tem que ir sentindo aonde tá o zíper, ó. Então, ó, o volume do dente do zíper tá aqui, ó. O pezinho, o pé calcador, você tem que conseguir correr ele bem rente nesse volume aqui. Vai andando um pouquinho e vai vendo que você tá com todas as camadas aqui, ó. É um trabalho de paciência. Vai praticando que uma hora fica retinho a colocação do zíper. Então, as 3 camadas juntas aqui. Se você tem esse dispositivo na sua máquina de ela travar sempre com a agulha enfiada, você ativa ele, ó. Toda vez que ela para assim. Se você não tem, se a sua máquina é de pedal, não tem problema. Quando você parou, que você vai tirar a mão para cuidar da sua peça, fica esticadinha, você gira ela aqui no manual e deixa a agulha enfiada ali, que fica bem mais fácil. Vou já dar uma travadinha no final, como eu dei lá no início. E por aqui você já consegue ver se a sua costura ficou boa ou se não ficou. Ou se logo estaremos juntas, tá? Por aqui você já consegue ver como é que ficou a sua costura, ó, tá? Se ficou retinha, se não ficou, você repassa, né? Não vai esperar que lá na frente a santa da costura criativa vai te ajudar e vai corrigir essa costura, que não vai. Se não ficou legal, para nesse momento e corrige. Se ficou legal, a gente já pode virar aqui, ó, e fazer o pesponto, tá? Então, forro bem esticadinho aqui pra baixo. Pode dar uma alfinetadinha, pode dar uma vincadinha com a mão. Importante que o forro fique bem esticado, porque a função do pesponto aqui, o que que é? Não deixar que o cursor se embole com o forro na hora que você for fechar a peça, tá? Então, ó, sempre tecido todo pra fora, é o jeito mais fácil de trabalhar, tá? Deixa o forro pra lá e o zíper aqui pra dentro. A gente tem que procurar a posição mais fácil de trabalhar. Vou voltar minha agulha pro centro e vou passar o pesponto aqui, ó. É um pesponto interno esse aqui, tá, gente? Não tá aparecendo pra fora. Mas, é lógico, quanto mais retinho você trabalhar, melhor. Pra quem não tem muita prática na máquina, é uma coisa que vale a pena você começar a pensar no lugar que você coloca os seus alfinetes. Porque imagina se o alfinete tivesse colocado de assim, ó. Vai estar na contramão para eu tirar. Então, quando a gente vai alfinetar, a gente já pensa nisso e coloca o alfinete de forma, ó, que fique favorável para você tirar ele durante a costura. Tá? São detalhes que você vai pegando intimidade com a máquina, pegando intimidade com a costura. No final, você está fazendo isso de forma já automática. Depois eu te respondo isso, Sueli. Então, vamos lá. Tá? Então, aqui, ó, esse primeiro passo já tá feito aqui. Nós temos os 2 zíperes costurados no centro e com o forro já resolvido aqui, ó, pesponto feito. Agora, nós vamos para a parte do tecido. Então, para ficar, eu vou tentar fazer sem. Aqui eu não vou abrir meu zíper, mas apesar eu vou abrir, sim, para ficar mais fácil. Eu vou destacar ele aqui. Então, eu vou trabalhar com o lado do zíper aqui, ó, direito com direito e forro junto. Toda vez que você vai colocar o zíper, tem que ter um forro junto, porque são 4 forros e um tecido só. Então, aqui, ó, vamos colocar uns alfinetinhos. Não precisa encher muito de alfinete, porque o que vale vai ser o seu capricho mesmo na hora da costura, mas o alfinetinho, ele sempre ajuda. Então, ó, direito do tecido com direito do forro, direito do zíper com direito aqui. Então, vamos lá. De novo, não tá enxergando o zíper, mas você tá sentindo ele. Agulha para a esquerda, para ficar um pouquinho mais próximo dos dentes do zíper, mas não esconder.
vem costurando, prestando sempre atenção, ó, que estão as 3 camadas juntas aqui. E um detalhe importante que a gente sempre tem falado também, o tecido, ele tá estabilizado na manta, lembra? Eu passei um zigue-zague aqui e prendi ele na manta, então ele não vai crescer. O forro, se você vier puxando ele cresce sossegado uns 2 centímetros, ele vem parar aqui embaixo, tá? Então não puxa, deixa ele vir se acomodando, mas não puxa. Tá, ó, colocou, viu que ficou retinho, vamos fazer o presponto. Não ficou satisfeita com a colocação? Para nesse momento, corrige já e resolve o problema. Ó, eu tô olhando aqui, ó, não sei se dá pra vocês perceberem, mas aqui a minha costura ficou um pouco mais gordinha do que aqui. Isso vai refletir numa diferença aqui fora, ó. É mínima, tá? Mas a gente enxerga que tá um pouquinho diferente. Então, eu vou dar uma corrigida aqui. Eu vou entrar com a máquina de novo e vou trazer essa costura bem retinha aqui. Às vezes é uma diferença de 1 ou 2 milímetros, mas que no visual dá uma diferença danada, viu? Acho que aqui tá suficiente. Ó, é só um tiquinho que corrigiu, ó, mas eu achei que já valeu a pena. Então, corrigiu, joga o forro lá pra baixo, bem esticadinho, e vamos passar o pesponto desse lado aqui. Você com tempo aí, vale você ir no ferro, tá? Não muito quente, mas você pode dar uma abaixadinha no ferro. E o presponto é uma coisa, gente, de gosto mesmo. Tem gente que gosta mais próximo daqui, tem gente que gosta mais longe. Eu costumo utilizar muito um pezinho de máquina, que eu acho uma medida legal. Um pezinho de máquina com relação a esta borda aqui, ó. De início, a gente tem dificuldade de fazer essas costuras retas, ou manter uma costura reta no visual, mas quanto mais você costurar, mais fácil isso vai ficando, ou menos difícil, tá? A costura é uma arte que você vai aprimorando, a cada pecinha vai ficando melhor. Ó, coloquei um lado, agora vamos colocar o outro lado. Então, vou destacar aqui e vamos pro outro lado, ó. Então, direito com direito, direito do forro com direito do tecido. Vamos alfinetar. E vamos lá. Eu tirei a minha agulha do centro, da esquerda, vou voltar ela aqui. Vou travar no início e vou passar a costura. De vez em quando dá uma paradinha, veja se tá tudo certinho, se as 3 camadas estão juntos, tecido, zíper e forro. Que é facinho de ficar bonito, não tem grande dificuldade nenhuma. Aliás, eu tenho ficado muito contente quando eu recebo a foto do que vocês fizeram aí em casa e deu certinho. Pode continuar mandando, tá, gente? Pra gente é bem prazeroso ver o resultado disso. Vou passar o presponto aqui agora, então. E essa peça eu resolvi fazer todinha com vocês ao vivo aqui, porque ela não é uma peça difícil. Estamos com um pouco de tempo, na verdade. Infelizmente, a gente não tá podendo fazer muita coisa fora de casa, porque em casa tenho certeza que a gente tá fazendo até demais. Então, eu vou fazer a peça inteirinha aqui com vocês. Pra quem não separou o tecido, pra quem perdeu alguma coisa, não tem problema. Vai ficar gravado o vídeo aí na nossa página, você pode acessar depois e assistir e compartilhar com as amigas também. E aí, coloquei, ó, tudo prontinho, tá na hora da gente fechar o zíper aqui. Que é um momento de tensão, para muita gente não consegue colocar o cursor. Então, primeiro passo, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Se eu começar a colocar o cursor assim, na verdade é aqui, direito com direito aqui.
Se eu começar a colocar o cursor assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o tecido aqui e o outro tecido aqui em cima. Não vai dar certo isso. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Acertar a altura do zíper, ó. Então, o tecido aqui, na mesma altura, corta um excesso do zíper. Quando a gente trabalha com esse zíper de metro, a gente sempre trabalha com ele um pouquinho maior. Porque se você tiver com dificuldade de colocar, ele começar a desfiar, você vai cortar uma pontinha para colocar de novo. Então, tenha sempre uma folguinha para trabalhar, tá? E aí, vamos torcer para tudo dar certo aqui, certo? A gente enfia um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, segura aqui embaixo, ó. Segura e empurra. Veio. Então, ó, vou fechar, vou tirar. Ah, tirou, não tem problema, a gente vai colocar de novo. Por que esse procedimento aqui? Porque eu gosto de quando a gente vai passar a costura de fechamento da peça, o zíper estar fechado dos dois lados, porque eu acho que dá diferença se não tiver fechado dos dois lados. Então, eu passei uma vez, fechei o zíper, passei de novo e assim eu vou deixar ele quietinho aqui dentro. Então, agora vamos pro outro lado. Então, é a mesma coisa. Vamos cortar aqui, acertar a altura e colocar o cursor. Nessa pecinha eu vou deixar os dois cursores indo para o mesmo lado, que eu acho que fica bonitinho ele caindo ali. Mas se você preferir fazer ao contrário também, é só passar o cursor no outro sentido, tá? Sem problemas. Então, passei uma vez. Eu acho que tá bom. Vou corrigir um pouquinho aqui. Agora ficou perfeito, vou repassar de novo. Então, ó, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado, com calma, solta a sua mão de lá de cima, põe aqui embaixo, ó, junta os dois e empurra o cursor, tá? Então, aqui tá pronto, vamos revirar ela aqui, ó. Oi, Xê, tudo bom com você? Vou revirar a peça com cuidado para não abrir o cursor. Se abrir o zíper, a gente passa de novo, não tem problema. Poderia já ter passado ele no avesso, acho que era mais fácil, mas enfim, esquecemos disso. Vamos assim. Alfinete, não ter perigo de espetar a mão. Trabalho esse aqui, hein? Ele é estreitinho. Então, vamos lá. Reviramos, ó, e você vai deixar tudo soltinho aqui, ó, tá? Deixa tudo solto aqui. Então, nós vamos começar por onde aqui? Nós vamos começar por fechar os forros aqui, ó. Fechar os bolsos. Então, eu gosto de fazer essa costura de cima pra baixo. Então, uma alfineta aqui. Então, vamos lá, de cima pra baixo. Poxa, a agulha, a linha saiu da agulha aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar de boa rapidinho aqui. Deu. Então, vamos lá, vai passar a costurinha, sempre pezinho de máquina, tá, gente? Se não houver uma orientação ao contrário, costura de segurança é sempre um pezinho de máquina. O que significa um pezinho de máquina? A sua agulha tá aqui no centro e o seu tecido tá correndo aqui, ó, na lateral do pé calcador. Você vai fechar até onde você perceba que você não tá estrangulando o zíper, porque não pode ficar assim, ó, senão não vai dar certo, tá? O zíper tem que estar confortavelmente aberto aqui. Vamos fechar o outro lado. Vou
fechar este lado aqui todinho, a parte de baixo. Isso. Fechamos um lado, vamos para o outro lado aqui então, ó. Mesmo procedimento, só que deste lado a gente vai deixar uma abertura aqui no centro para que você possa revirar a peça depois. Então, um dos seus bolsos você pode fechar todinho e o outro você deixa uma abertura. Este processo é bem aquele processo que nós fizemos aquela nécessaire dupla, foi uma das primeiras aulas, tá? Só que a diferença daquela peça, ela tem um entremeio entre os zíperes, é uma peça maior, ela tem um entremeio. Essa daqui não tem, zíper é grudado direto com o outro zíper. Mas quem não assistiu aquele vídeo pode voltar, que ele tá disponível aí na página ainda. Então, ó, agora aqui eu vou deixar um buraquinho que não vai ser no meio. Aliás, que não vai ser no cantinho. O cantinho é sempre complicado, ó. Chegou aqui no meio, você pode deixar aqui. Assim, eu preciso de uma régua para marcar os cantinhos. Então, vamos lá. Todinho fechado. Agora a gente vai para a parte mais chatinha, que é onde mais vocês precisam prestar atenção e tomar cuidado para a peça não sair fora do esquadro. Então, aqui, ó, eu tenho a metade da peça, é a metade do zíper. Tem que identificar a outra metade aqui, ó. Neste meu caso aqui, como a gente fez essa costura de junção, eu sei que aqui eu tô na metade, então eu vou fechar metade com metade. Se o seu tecido estivesse inteiro, você ia vir aqui, dobrar bem direitinho e dar um piquezinho aqui para marcar ele, certo? E aí fecha aqui, ó, direito com direito. Rosângela, é uma Janome, uma 6.600, que infelizmente não vende mais no Brasil, mas tem excelentes modelos dessa marca também à venda. Então, aqui, ó, nós vamos fechar direito com direito, centro com centro. Alfineta ou coloca clipes aqui. Estica bem, que é para não ficar ruga do lado de fora. E a gente vai fechar aqui, ó. Nós vamos puxar o forro para baixo. E a costura, ela vai passar aqui, ó, tá? Bem retinho aqui. Então, vamos dar uma travadinha, tanto no início quanto no final. Baixar a velocidade, ó. Tô puxando o forro aqui pra baixo. E é aquilo, ó. Vai passar em cima do zíper, é um ponto que é mais frágil, de repente, a gente quebrar uma agulha. Então, você pode usar esse dispositivo aqui de sobe e desce, para não ter perigo de quebrar. Ó, costura feita. Achei que ficou torta, não vou deixar torta, já vou dar uma corrigidinha. Vou por este lado de cá. Porque diminuir um pouquinho o estojo é uma alternativa melhor do que ficar com uma peça fora de esquadro, que isso sim fica feio. Então, ó, olhando daqui, essa minha segunda costura, ela ficou bem paralela aqui, à borda aqui, ó, tá? Vou costurar o outro lado. O que que é importante aqui, gente? Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Assenta a peça aqui na mesa, aqui, ó. Ela tem que estar bem retinha. Às vezes, na hora que a pessoa faz isso, ela faz isso aqui, ó. Sabe, desce enviesada aqui e acha que vai tudo certo lá na frente, vai dar tudo certo. Não dá. A peça tem que estar bem esticadinha aqui e coincidindo também o meio daqui com o meio daqui, tá? Então, assenta bem direitinho a peça e aí vai costurar o outro lado. Então, vou vir por aqui para eu ver o que tá acontecendo com o meu forro. Aqui, meu bem. Sim, esse lado aqui já ficou melhor de primeiro, ó. Oi, Tânia. E aí, ó,
a gente já tem um estojo chapado. O que a gente está precisando de fazer aqui? Dar lateralidade para ele, dar altura para ele, ó, para ele ficar assim, tá? Que assim ele tá um estojão chapado. Como é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer a famosa caixinha de leite, tá? Quem nunca ouviu esse termo, é só você olhar uma caixinha de leite aí que você vai entender. É sempre assim e voltado para baixo assim, tá? Na verdade, essa caixinha de leite, ela é um triângulo aqui. Eu vou tirar os excessos do zíper. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. A pessoa dobra aqui, faz um triângulozinho e já costura aqui e deixa esse tecido morrer aqui dentro. Isso é legal, é necessário em algumas peças, porque isso até ajuda a manter a peça de pé depois. Mas eu prefiro sempre cortar, nesse caso aqui como é uma peça pequena, eu vou cortar ela, porque fazendo um quadradinho a caixinha fica direitinho. De quanto vai ser o quadradinho aqui, ó? No caso aqui, eu vou fazer um quadradinho de 2 centímetros. Eu vou riscar, depois eu mostro pra vocês o porquê. Já vou riscar os 4 lados aqui. E eu vou cortar isso aqui, ó. É pra cortar, não é pra costurar o quadradinho aqui. Corta com cuidado. Aí aqui, ó, o que você tem que prestar atenção nesse momento aqui? É a caixinha de 2 centímetros. Então, é 2 centímetros a partir desta dobra, 2 centímetros de acabado que a gente fala. Então, é a partir desta dobra e a partir dessa costura. Porque se você marcar a partir dessa ponta aqui, você não vai ter um quadrado, você vai ter um retângulo, aí não vai dar certinho. Então, 2 centímetros de acabado a partir da costura e a partir da dobra. Eu tô subindo 2 centímetros, você vai ficar com um resultado parecido com isso aqui, ó. Você pode até fazer uma caixinha um pouco mais funda aqui, se você quiser um estojinho mais alto. Você só tem que calcular que você vai ter espaço para costurar aqui antes de chegar no zíper, ó. Então, daria até para ser uma caixinha de 2,5. Ela ia levantar um pouquinho mais a peça, ela ia ficar mais alta. Então, você pode aumentar esse, se você resolver mudar o tamanho da sua peça também. Essa caixinha, ela pode vir, esse corte, ele pode vir até o momento em que sobra espaço para você entrar com a costura aqui, ó, sem avançar sobre o zíper, tá? Então, aqui eu vou cortar os 4 lados. Eu não vou fazer nessa peça neste momento, depois eu vou fazer, mas a gente vai cortar o forro também da mesma forma, tá? Do mesmo jeito, marca os 2 centímetros, nos 2 forros, são 4 cantos no total aí de forro, e faça o mesmo procedimento. Tá? Então, ó, cortado aqui, agora a gente vai fechar essas caixinhas. Então, aqui é muito fácil, ó, você vai esticar ponta com ponta aqui, ó, e vai costurar. Se você perceber que aqui começou a abrir, o que você pode fazer? Dá uma travadinha a mais aqui, ó, dá uma passadinha de costura. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, quem não tem muita prática, às vezes se perde um pouquinho nisso. Então, refaz um pouquinho aqui pra ele não começar a descosturar. Tá? E aí você pode puxar, é importante você enfiar o dedo aqui por dentro e esticar bem, porque aqui é onde tá o tecido mesmo. Se você não esticar bem, você pode deixar uma preguinha aqui no seu externo, que é uma coisa que fica feia. Então, esticou bem, ó, você transformou esse quadradinho numa costura reta. Aí é só você vir na máquina e costurar aqui. Então, a mesma distância que você manter deste lado aqui, você vai procurar manter dos 4 lados, para que não dê nenhuma diferença, para que fique um quadradinho mesmo. Tá? Você olhando aqui, a costura tem que estar reta. Se começou nessa ponta aqui e aqui avançou para dentro, pode desmanchar porque ela vai ficar com defeito lá fora, tá? Então, a costura tem que ser bem paralela, reta aqui. Esse procedimento a gente vai fazer em todos os cantos e depois nos forros separados, ó. Esticou, olha como é fácil, ó. Tá aqui, enfia o dedo aqui dentro, estica bem, ó, formou uma reta aqui. E aí você vem e passa a costura aqui.
Aí o que que já serve de um bom parâmetro para você? Você já comparar aqui mais ou menos, ó, se tá tudo igual. Se tiver alguma coisa muito diferente, vai dar diferença lá fora, tá? Oi, Bel. Então vamos lá, o outro lado aqui agora. Maneja o forro aqui, estica. E vamos passar a costura. Sempre bem esticadinho aqui para não formar prega do lado de fora, senão fica feio. O último ladinho aqui. Então, ó, comparei, já tá tudo mais ou menos certinho. Vou revirar a peça por aquela aberturinha aqui, lembrando que eu não tô fazendo essas caixinhas aqui no forro, que é para não perder muito tempo agora, não gastar muito tempo de filmagem. Então vamos enfiar a mão ali e vamos abrir o zíper aqui. Importante, gente, a gente usa aqui em São Paulo, a gente tem à disposição o zíper de metro. Esse zíper, ele abre fácil aqui. Se você não tem aí na sua cidade, vai usar um zíper convencional, deixa ele aberto já, tá? Porque senão você vai ter a maior dificuldade aqui. Oi. Ah, é, Denise, que bom. Na verdade, gente, vocês podem brincar com isso aqui de vários tamanhos, tá? O que é importante só? Se você não tem muita noção ainda de proporção, toma um pouquinho de cuidado, né? Porque uma peça fora de proporção, ela fica feia. Às vezes a gente vê um projeto, a gente desenvolve 2, 3, 4 pecinhas até a gente chegar na medida ideal. Então, ó. Olha aqui, ó, como ficou igualzinho, ó. O meu cantinho ficou quadradinho, bonitinho. Vamos esticar tudo aqui. Gente, vocês estão acompanhando? Ficou alguma dúvida em alguma parte que eu posso ajudar aqui a resolver agora? Oi, socorro. Então vamos lá, chegou no final, mas não tem problema, o vídeo vai ficar disponível aí pra você assistir, tá? Então ela tá, ó, prontinha. Olha que beleza, como é gostoso a gente olhar uma peça bem feita, gente. Deixa eu ver se ficou certinho mesmo, né? Olha que bonito. Não tem como você pegar uma peça dessa bem feitinha na mão e não gostar do que você vê. Às vezes as alunas chegam aqui no ateliê, vêm na intenção de arrumar um hobby mesmo, de ter um hobby, começam a costurar, de repente mostra a peça para uma cunhada, para uma amiga, para uma prima, começa a vender, isso, começa a vender e acaba arrumando até uma profissão de onde achava que ia ser só um hobby. Então pra gente é muito gratificante e essa possibilidade dessas aulas ao vivo é muito legal por causa da interação com vocês. Eu vou vendo os comentários aqui, isso me ajuda um pouco na minha timidez, fica mais fácil. Mas é muito legal essa possibilidade de estar recebendo mensagem de uma pessoa que mora em Minas, da outra que mora no Uruguai, da outra que mora no Amapá, que fez a peça, e que são pessoas que às vezes não têm acesso, né? Dependendo da cidade, você nem tem um ateliê de qualidade, um ensino de qualidade para você aprender. Então a gente consegue acessar um número muito grande de pessoas com isso aqui, tá? Então essa foi a nossa pecinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí se você gostou, compartilha com as amigas. E vou voltar de novo no projetinho que a gente vai fazer. A partir da semana que vem ele vai estar à venda, tá? Que é essa peça aqui para quem tá chegando agora, tá? É uma bolsinha de lado, ó, uma transversal, você coloca o seu celular aqui dentro, você não precisa tirar ele para você enxergar. Ela tem aqui, ó, um bolso aqui, 2 bolsos aqui na lateral, ó, são 2 compartimentos separados. E como a gente vai fazer uma videoaula gravada, a gente vai cuidar de todos os detalhes da explicação desde o início para você que está começando a costurar agora, consiga acompanhar a gente e fazer, tá? Você vai aprender, por exemplo, um truque para o seu matelassé, para esse quilt que a gente faz aqui, para essas costuras, para não ficar tudo enrugado. Você vai aprender como trabalhar com o plástico sem sofrer, você vai aprender a fazer um prolongamento e um acabamento no zíper. Então, em uma pecinha só, a gente vai conseguir passar vários conceitos
para você, tá? Esse aqui vai ser um projetinho vendido aqui pelo Santa Costura. Nós vamos formar grupos de aula no Facebook para transmissão dessa videoaula e com todas as medidas e o projeto também. Se você se interessa, pode mandar um WhatsApp para a gente no 11 99275 1889 ou através da página aí você pode mandar uma mensagem inbox também que a gente vai dar as orientações direitinho de como você fazer. Então vamos ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da pecinha, curtam bastante, presenteiem as amigas, vendam, utilizem bastante e em breve nós estaremos de volta com mais algumas dicas de costura para vocês. Muito obrigada!